Hello everyone, welcome again. Bem-vindos de volta, alunos do primeiro ano. Eu sou a Teacher Patrícia e estamos agora com a nossa aula 4.2 de Review and Exercise. Então, bora lá para a tela? Olha aí nossa aula 4.2, finalmente. Teacher, quase não sai. Patrícia Recher falando com vocês, prazer. E vamos relembrar qual foi o título da nossa aula 4.1, que foi What's your occupation? Vocês lembram? Nós falamos sobre o quê? Profissões. E também falamos sobre mais um item que nós vamos ver aqui agora, sobre os adjetivos possessivos e os artigos indefinidos. Então vamos lá. Quando você quer fazer uma pergunta para alguém, você faz uma pergunta para uma outra pessoa e quer saber a profissão dela, você vai fazer a seguinte pergunta: What is your occupation? What is your occupation? Porque esse your é meu adjetivo possessivo, que significa seu, sua, teu, tua, certo? Aí a sua resposta, ou é você que está sendo perguntada, ou você que está perguntando e a outra pessoa vai responder. De qualquer forma, a primeira pessoa, que é essa que vai dar a informação, vai responder I am. I am, eu sou, porque você afirma, né? Você diz que você é e logo em seguida a sua profissão. I am, aí nós temos aqui as opções que eu coloquei para vocês. A nurse, só exemplos, né, gente? Temos outros exemplos também nas nossas aulas, enfim. I am a nurse, eu sou uma enfermeira. Perceba o artigo indefinido aqui, que acompanha antes de quem? Do substantivo nurse. Ou então outro exemplo, caso você seja ator, I am an actor. E aí você usa esse artigo indefinido aqui, porque antes da palavra actor. Vocês lembram? Os artigos indefinidos a gente viu também que são esses dois aqui, a, an, que tem a tradução de uma, e só é usado com substantivos no singular, apenas no singular, ok? E também sabemos, na aula 4.1 eu disse para vocês que o a, ele é usado sempre antes de, lembra? Não é somente consoante, mas sim com palavras que têm som de consoante. Não é apenas uma consoante na frente. Eu dei aquela explicadinha na aula. E o an é usado antes de palavras que têm o som de vogal, correto? What are their occupations? Essa pergunta aqui já se difere dessa pela questão do uso do their, que significa o quê? Deles, delas. Nesse caso, é você ou outra pessoa, enfim, mas vamos colocar você aqui na história. Você fazendo pergunta para uma segunda pessoa sobre a terceira pessoa. Você não está falando diretamente com a pessoa que você quer saber sobre o job dela, sobre a profissão dela. What are their occupations? E não se esqueça que o verbo to be muda, porque aqui o verbo to be está no plural, porque você está falando sobre eles e elas usando o adjetivo possessivo deles e delas. Então, quais são os empregos deles, né? Quais são as profissões deles, na verdade? Aí, nos adjetivos possessivos, a gente viu que são my, your, his, her, its, our, your, their. Significa o quê? Meu, minha, primeiro, para a primeira pessoa. Your, seu, sua, teu, tua. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela, quando se trata de quê? Objetos, animais e pessoas. Você não vai usar o its para falar de objetos, animais e coisas. Você não vai usar o its para falar de pessoa, tá bom? Dei uma deslizada aí, mas já recuperei. Vamos lá. Our, que significa nosso, nossa. Your, seu, suas. E o their, que significa deles e delas. E lembrando que os adjetivos possessivos, eles vêm na frente da posse, do substantivo, que indica o que é dele, o que é dela, o que é seu, ok? Então, eu espero que vocês consigam fazer os exercícios tranquilamente, eles são bem fáceis. E aí tem uma interpretação de texto bem simples para vocês, com infográfico, e a gente se vê daqui a pouco para correção. See you! Hi, hello again, bem-vindo de volta. Agora sim nós vamos fazer a correção dos exercícios. Bora lá para a tela? Olha aí, atividade de sala, é hora de a gente o quê? Tirar nossas dúvidas. Eu espero que todos vocês tenham acertado as questões. Primeiro, como eu falei para vocês, tem esse texto aqui, com esse infográfico, que é um tipo de texto. A gente já havia trabalhado isso em uma outra aula, uma aula com texto, com gênero textual infográfico. Porém, antes de a gente analisar essas informações que tem aqui, é necessário
todas as vezes, nem sempre eu vou fazer isso, mas para vocês perceberem, como eu falei na outra aula, é necessário que a gente leia primeiro o que ele pede, o que a informação, a questão pede, porque está em português e as alternativas também. E aí você já vai direto para o texto já sabendo qual a informação que você deve procurar, ainda mais nesta aqui. Porque presta atenção no que ele diz aqui na informação do enunciado. Olha só, a automoção das fábricas pode trazer impactos para o mercado de trabalho. De acordo com os dados de uma pesquisa, aquele texto são dados de uma pesquisa, apresentados no texto, já repetindo aqui, a maioria dos executivos investigados acredita que. Então, nós temos ali opiniões de executivos sobre um determinado assunto. E qual é o determinado assunto? A automoção das fábricas, colocarem robôs nas fábricas. E aí, sobre essa questão de trazer impacto para o mercado. Vamos nas alternativas? A automação das fábricas elevaria o volume de ofertas de empregos. Por uma questão de conhecimento de mundo, conhecimento prévio sobre essa questão, essa letra A, antes de ler o texto, eu já pensaria assim, não faz sentido. Porque se você aumenta o número de robôs em fábricas, significa que as ofertas de empregos já não seriam tão altas, né? Uma questão até de ter noção disso, que é uma coisa que é óbvia. Então, nessa A, eu já ficaria assim, desconfiada dela. Não está me cheirando bem a letra A. Letra B, a automoção aumentaria o volume de trabalho dos funcionários nas fábricas. É muito parecida com a B, certo? Na questão de aumentar, porque elevar também significa aumentar, mas aqui no caso o volume de trabalho. Se você tem mais robôs numa fábrica, significa que você vai trabalhar mais? Pensa bem aí. Letra C. O uso de robôs em impressoras 3D transformaria o papel dos trabalhadores nas fábricas. Essa aí por uma questão até de conhecimento prévio, eu poderia imaginar que poderia ser a resposta, mas ainda não tenho certeza. Letra D. O uso de robôs nas fábricas seria indesejável para a execução de trabalhos mais elaborados. A automoção eliminaria os empregos com riscos elevados para os trabalhadores das fábricas. Então, lendo todas as minhas alternativas, eu vou agora voltar para o texto. Vamos lá? Olha aí. Robots on jobs. Aí estamos falando aqui sobre robôs nos trabalhos. Então, nós temos essas porcentagens aí. 62%. Temos também 24%. E temos 14%. E o que ele quer saber? Vamos lá voltar para o texto? Ó, a automação das fábricas pode trazer impactos para o mercado de trabalho. De acordo com os dados de uma pesquisa apresentados no texto, a maioria dos executivos, presta bem atenção, a maioria. Então, se é a maioria, você vai prestar atenção em quê? Na parte do bolo maior, na fatia maior do bolo, que é qual? Esta aqui, de 62%. 62%. Então, é necessário eu saber disso aqui? Não, são informações que nem estão me pedindo. É necessário eu prestar atenção nisso aqui, tá bom? E isso aqui, se você quiser também, ele diz assim, quais são os impactos que os robôs e as impressoras 3D teriam nos trabalhos de manufatura. E aí, como é que seria? Porque a manufatura é as pessoas fazendo, né, sem ajuda de robô. Então, 62% diz, unlikely to add, eliminate jobs, elevate role of factory work. Significa o quê? Eles pensam que iriam eliminar trabalhos e elevar o quê? Role of factory works. Ele iria elevar a demanda no sentido de trabalho dos trabalhadores da fábrica. Então, vamos entender um pouco mais? Olha aí, então qual seria a resposta correta? Eu já eliminei a minha letra A e a letra B para aquela questão de obviedade. Então, qual seria a resposta correta? Letra C. O uso de robôs e impressoras 3D transformaria o papel dos trabalhadores nas fábricas. Transformaria, né, o papel deles nas fábricas, certo? Factory works.
e iria também eliminar os trabalhos, mas aqui elevar o papel dos trabalhadores nas fábricas. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham acertado esta. Vamos para a próxima? Questão 2. Escolha a opção que melhor completa as lacunas abaixo. Então, aqui nós temos a questão dos adjetivos possessivos e também a questão dos artigos indefinidos. Olha bem para essa imagem, nós estamos tratando de quê? De uma pessoa só e é do sexo masculino. Nós temos um senhor aí, a sir. Então, presta bem atenção. Qual seria a resposta correta? What is? Nesse blank aqui, logo em seguida, occupation. Nós temos as alternativas aqui. It's, a, her, a, his, and. Já vamos matar logo na primeira, na A. Qual seria a resposta aqui? Se trata de uma pessoa do sexo masculino, então não é it's, porque isso é usado com o quê? Com objetos, animais e coisas. Não é usado com her também, porque se trata de adjetivo possessivo feminino. C também não. Então sobra a letra D e a letra E. E na B, pra gente antes de dar a resposta, he is, logo em seguida, robotics engineer, que significa o quê? Engenheiro de robótica. Aí eu vejo aqui que a palavra robotics começa com R e tem som de consoante também. Então significa que eu vou usar o meu artigo indefinido, que é usado antes de palavras com sons que tenha com sons de consoante. Então a minha resposta, que só pode ser a correta aqui, é a resposta da letra, só um minutinho, letra D. What is his occupation? He is a robotics engineer, ok? Muito bem, espero que vocês tenham acertado essa também. Vamos seguir para a próxima. Número 2, o mesmo tipo de exercício. Agora, presta bem atenção nessa imagem, se trata de quê? Two people, duas pessoas, correto? 3, esse aqui quase ficou invisível para mim. 3 pessoas e fala o seguinte. What are, porque já é plural, né? Temos 3 pessoas, tananã, occupations. Esse tananã é esse meu blank aqui, esse espaço... eu tô com uma letra tão bonita, deixa pra lá. Esse meu espaço vazio, ok? Aqui pra você completar. E logo em seguida, a resposta é they are factory workers. Então, eu já tenho até uma dica aqui na B. They, eles e elas, né? Então, qual é o adjetivo possessivo que nós usamos para eles e elas? Só pode ser o their, ok? Então, a resposta desta pergunta, desta questão, é a letra B. What are their occupations? Quais são as profissões deles? Eles são trabalhadores de fábrica. They are factory workers. Muito bem? Vamos seguir? Olha aí, nós temos agora uma questão do Enem. Se liga no Enem, presta bem atenção neste texto, ok? Mas antes de ler o texto, obviamente vamos fazer como fizemos na questão 1. Vamos primeiro prestar atenção nas alternativas, mas antes também no enunciado, que está em português e já facilita a nossa vida, né? Então vamos lá. Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. Ok, o que ele quer saber agora? Em relação a Steve Jobs, que foi aquele carinha lá que estava naquele texto numa aula passada, uma das pessoas que estava no texto, aquelas pessoas famosas e a idade de quando elas começaram os seus empreendimentos, né? Então, Steve Jobs, que a gente já ouviu falar, esse texto propõe. Então, o que em relação ao Steve Jobs esse texto propõe? Letra A, expor as maiores conquistas da sua empresa. Letra B, escrever suas criações na área da tecnologia. Letra C, discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. Letra D, lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. Ou letra E, enaltecer sua contribuição para o mundo digital. E aí? Vamos lá para o texto? Olha só, presta bem atenção num detalhe. Às vezes, você nem precisa ler o texto todo. No título, você já tem a resposta. É incrível. Tem gente que nem olha para o título e fala, não, o grosso mesmo é o texto, então a resposta está lá.
Então presta bem atenção como no título ele já te ajuda. Aqui, ó. Prestando essas palavras aqui, blá, blá, blá. Vê a palavra, o nome Steve Jobs, viu? Steve Jobs, já presta atenção. Steve Jobs, a life remembered. Então aqui tem a data de nascimento dele, né? Que foi em 1955, até 2011, foi quando foi o ano da morte dele. Então é para lembrar, esse texto é para lembrar sobre a vida de Steve Jobs. Aí, ó, takes a look back at Steve Jobs and his... Já conhece a palavra que a gente aprendeu nessa aula, né? Que é o adjetivo possessivo dele. And his contribution to our... Ou posso repetir essa palavrinha que ficou bem feia? Tá, eu falei errada. Tá bem estranhazinha, não quero falar errado, não. Olha lá. Vamos ver aqui nessa partezinha depois do título, diz assim, takes a look back at Steve Jobs and his... Então, você já aprendeu essa palavra aqui nessa aula, que é esse adjetivo possessivo, contribution to our digital world. Então, olha só, aqui está falando sobre o quê? Essa palavra, ela é um cognato. Vocês conseguem imaginar como é que ela seria em português. Contribuição. Contribuição para quê? Para o nosso, que foi outra palavra que a gente aprendeu também, que é um adjetivo possessivo, para o nosso mundo digital, que também é uma palavra cognato, inclusive se escreve igual ao português. Então, aqui é um tipo de texto que está falando sobre a contribuição do Steve Jobs, né? Lembrar as coisas que ele fez para o mundo digital. E mais embaixo, lendo um pouquinho do texto, você passa o seu olho e você vê aqui, ó, Steve Jobs, mais uma vez o nome dele, aí depois, his, mais uma vez, ele, his list. Nem preciso ler o texto todo, tá? Inclusive, não vou ler o texto todo para vocês. His list of achievements is staggering and his contribution... De novo! Posso repetir? Meu Deus, o que está acontecendo hoje? Eu acho que é o Flamengo que me deixa nervosa. Tô zoando. Mais uma vez. His list of achievements is staggering and his contribution to modern technology. Aí você pensa aqui de novo, caramba, mais uma vez a palavra contribution. Então nós temos de novo a palavra contribuição, o que significa que já dá a ideia de que a resposta é qual? De todas essas alternativas? Letra E. Enaltecer sua contribuição para o mundo digital. É claro, gente, que nem sempre, porque tem a palavra contribuição lá no texto, vai ser a resposta correta. Isso pode ser também uma pegadinha. Mas nós vimos duas vezes e o tipo de texto também já indica que é algo para falar bem dele, das suas contribuições mesmo, porque afinal de contas, você inclusive viu lá que ele fala o quê? No título, né, da data aqui de nascimento dele, da data da morte dele, né, a palavra life, que é vida, lembrar, né, a vida do Steve Jobs, não vai falar mal dele, não vai falar coisas ruins, certo? Então, está realmente falando sobre as suas contribuições. Eu espero que vocês tenham acertado essas questões, foram bem simples. And that's it for today, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula 5.1. E é isso. See you then. Bye.